Cara usando um moletom branco e cinza num trem. Sabe o que ele faz? Quando desce, age todo esquisito, tira o capuz, tira os óculos escuros e fica olhando para todo lado, como se estivesse procurando alguma coisa. Aí, do nada, ele se abaixa e pega algo que estava escondido na calça dele. Super suspeito, né? Mas olha só, ninguém na estação percebeu nada. Mas calma, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. 20 minutos antes, 3 irmãs super unidas, a Nia, que tinha 18 anos, a Taya e a Latifa, entraram no mesmo trem. O que elas não sabiam é que aquele cara estranho do moletom estava de olho nelas. Ele sentou pertinho, fingindo que não era nada, escondido atrás daqueles óculos escuros. Aí, quando deu 21h35, as meninas desceram do trem para trocar de linha. Elas até ligaram pro pai delas, falando que já estavam voltando para casa. Mas aí, aconteceu algo terrível. De repente, as câmeras mostram o cara correndo para fora da estação. Um policial viu que algo muito sério tinha acontecido lá dentro e todo mundo correu para ajudar. Depois disso, o homem apareceu num ponto de ônibus, pegou um ônibus e sumiu. Mas sabe o que é mais incrível? Ele achou que tinha sido muito esperto e que ninguém ia descobrir quem ele era. Só que ele cometeu um erro. Um erro tão grande que a polícia conseguiu encontrá-lo depois e fazer justiça pelo que ele fez com a irmã. É uma história que parece de filme, né? Mas aconteceu de verdade. Pare tudo e preste atenção. A história de Nia Wilson não pode ser esquecida. Cada segundo que você hesita, outra vida inocente pode estar em perigo. Clique em inscrever-se agora. Seu clique é mais do que um botão. É um grito por justiça, uma luz na escuridão para famílias devastadas como a de Nia. Era uma noite de domingo aparentemente comum em Oakland, Califórnia. O ar estava morno, típico de julho, e o céu começava a se pintar com as cores do crepúsculo. O calendário marcava 22 de julho de 2018, uma data que ficaria para sempre gravada na memória de uma família. Em sua casa, um pai relaxava após um longo dia, talvez pensando no trabalho que o aguardava na segunda-feira, quando o toque estridente do telefone cortou silêncio às 21h45. O display mostrava o nome de uma de suas filhas, mas a voz do outro lado da linha não era a mesma de sempre, estava entrecortada, ofegante, desesperada. Naquele momento, ele depois contaria com lágrimas nos olhos: meu mundo começou a desmoronar. Sabe quando seu coração dispara tão forte que parece que vai explodir? Foi assim. As palavras dela eram confusas, embaralhadas pelo medo, mas meu instinto de pai gritava que algo estava muito errado. Sem nem mesmo pegar uma jaqueta, ele correu para o carro. As chaves tremiam em suas mãos enquanto tentava ligar o veículo. O caminho até a estação MacArthur Bart nunca pareceu tão longo. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente chegou à estação, a cena que encontrou parecia a saída de um pesadelo. Luzes vermelhas e azuis das viaturas policiais e ambulâncias dançavam nas paredes, criando sombras assustadoras. O som das sirenes misturava-se com vozes alteradas e ordens sendo gritadas. Entre a confusão, ele avistou uma de suas filhas sendo atendida pelos paramédicos. Seu braço sangrava, mas não era isso que mais assustava, era o olhar vazio, traumatizado. Quando ele se aproximou, perguntando desesperadamente o que havia acontecido, ela apenas sussurrou, com uma voz que mal saía: vai lá ver. 3 palavras que carregavam o peso do mundo. Com o coração na garganta, ele subiu as escadas da estação. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. No topo, a realidade o atingiu como um soco. Sua Nia, sua menina de sorriso doce que ainda ontem falava sobre seus sonhos para o futuro, estava ali, imóvel. Em apenas 3 minutos, o tempo de um comercial de TV, uma vida cheia de promessas tinha sido brutalmente interrompida. Tremendo, ele pegou o telefone novamente. Agora precisava fazer a ligação mais difícil de sua vida: contar para Alicia, a mãe de Nia, que estava em Sacramento. As palavras mal saíam, mas não precisavam. O choro de uma mãe que perde uma filha é um som que transcende palavras. Em questão de minutos, Alice estava na estrada, dirigindo como se pudesse voltar no tempo se chegasse rápido o suficiente. A noite que começou como tantas outras terminaria marcando para sempre a vida desta família. Nia tinha apenas 18 anos, uma vida inteira pela frente, sonhos para realizar, histórias para viver. Em um momento estava rindo com suas irmãs, no outro foi para o Seul. Vou continuar te contando essa história triste, mas agora vem a parte em que a polícia trabalhou duro para descobrir quem fez essa coisa terrível. Na escuridão da noite californiana, um carro cortava a estrada entre Sacramento e Oakland. Ao volante estava Alicia, uma mãe com o coração partido, dirigindo através de suas lágrimas. O rádio estava desligado, e o único som era o do motor e de seus pensamentos atormentados. Aquela viagem, ela depois contaria, sua voz embargada pela emoção, foi como se o tempo tivesse parado. Cada quilômetro parecia uma eternidade.
Meu telefone estava no banco do passageiro, e eu não parava de olhar para ele, esperando, rezando. Sabe quando você deseja tanto algo que seu peito dói? Era assim que eu me sentia, desejando que alguém ligasse dizendo que tinha sido um engano, que minha menina estava bem. No Hospital Iglan, em Oakland, as luzes fluorescentes do corredor da emergência piscavam sem parar. Taya Latifa, uma das irmãs, estava sendo atendida por uma equipe de médicos dedicados. Cada minuto era crucial. A família se revezava entre orações silenciosas e conversas sussurradas na sala de espera, enquanto enfermeiras iam e vinham com olhares preocupados. O pai das meninas, sentado em uma cadeira desconfortável do hospital, não conseguia fechar os olhos. Cada vez que tentava, as mesmas perguntas voltavam para atormentá-lo. Como isso aconteceu? Por que minhas meninas? Será que cruzamos com esse homem em algum lugar e não percebemos? Será que fizemos algo sem saber? Era como tentar montar um quebra-cabeça no escuro, com metade das peças faltando. Enquanto isso, na estação MacArthur Bart, uma equipe de investigadores trabalhava incansavelmente. As câmeras de segurança eram como olhos silenciosos que tinham testemunhado tudo. Em uma sala cheia de monitores, eles assistiam e reassistiam as filmagens, procurando qualquer detalhe que pudesse ajudar. Foi então que aconteceu o primeiro momento de esperança. Em uma das telas, viram um suspeito entrando em um estacionamento próximo. "Parem!" gritou um dos investigadores. "Voltem à imagem." E lá estava. O homem tinha deixado algo para trás, uma mochila preta. Rapidamente, uma equipe foi enviada ao local. A mochila estava lá, como uma cápsula do tempo deixada pelo criminoso. Dentro dela, encontraram uma carteira, documentos e outros objetos pessoais. Pequenas peças de um quebra-cabeça maior que começava a se formar. As pistas levaram a um nome: John Lee Cowell, 27 anos. Quando os investigadores pesquisaram seu histórico, descobriram um passado violento, condenações por agressão com arma mortal, assaltos. Mas o mais intrigante era que não havia absolutamente nenhuma conexão entre ele e a família Wilson. Era como se ele tivesse escolhido suas vítimas ao acaso, tornando tudo ainda mais assustador e sem sentido. "É como se um estranho tivesse entrado em nossa vida e destruído tudo", disse um dos familiares, sem motivo, sem explicação, sem chance de defesa. Enquanto a noite avançava, duas histórias paralelas se desenrolavam. Em um hospital, uma família rezava pela recuperação de Taya Latifa e chorava a perda de Nia. Nas ruas de Oakland, uma caçada intensa começava, com policiais determinados a encontrar o homem que havia causado tanta dor. Vou te contar sobre o momento em que Latifa chegou ao Hospital Iglan. É uma parte difícil da história, mas vou contar com muito cuidado. As luzes do hospital piscavam quando a ambulância chegou. Latifa estava muito confusa. Sabe aquela sensação de quando você acorda de um sonho ruim e não sabe direito onde está? Era exatamente assim que ela se sentia. O mundo parecia estar girando, e as vozes ao seu redor soavam distantes. "Tudo estava meio embaçado", Latifa depois contou, "mas lembro de ver meu irmão primeiro. Ele estava lá, em pé, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Logo depois, meu pai entrou no quarto. Deitada naquela cama de hospital, com tubos e aparelhos ao seu redor, a primeira coisa que Latifa conseguiu perguntar foi: "Cadê a Nia?" Era uma pergunta simples, mas que carregava tanto peso. O pai dela ficou parado na porta, em silêncio. Sabe quando os adultos fazem aquela pausa antes de dar uma notícia muito triste? Foi assim. Quando ele finalmente conseguiu falar e contar o que tinha acontecido com Nia, Latifa tentou se levantar da cama num impulso. Seu irmão rapidamente assegurou: "Não levanta, não levanta. Você precisa descansar." O mais triste é que, apenas algumas horas antes, tudo estava tão diferente. As três irmãs, Nia, Latifa e Taya, estavam celebrando a vida com a família. Elas tinham ido visitar a tia Isa, que estava muito doente, e fizeram uma pequena festa para ela. Era para ser um dia de alegria, de memórias felizes. Depois da celebração, por volta das 9 horas da noite, as meninas foram para a estação Concord Bart, para voltar para casa em Oakland. Foi ali que tudo mudou. Havia um homem na estação. Ele viu as meninas descendo a escada rolante e começou a observá-las. Durante os 15 minutos que elas esperaram pelo trem, as câmeras de segurança mostraram que ele não parava de olhar para elas, como um predador observando suas presas. Quando chegou a hora de entrar no trem, ele colocou um moletom, pegou sua mochila e seguiu as meninas. Dentro do vagão, sentou-se perto delas, escondendo os olhos atrás de óculos escuros. Por várias paradas ele ficou ali, quieto, apenas observando. Era uma noite comum em Oakland, e o relógio marcava 21 horas e 35 quando as irmãs chegaram à estação MacArthur. O ar estava fresco, e o som dos trens se misturava com as conversas animadas de pessoas que voltavam para casa. As irmãs, Nia, Latifa e Taya, estavam animadas, pois precisavam trocar de trem para chegar em casa.
Como quando a gente precisa pegar um ônibus diferente para continuar a viagem. Taya, a mais velha, foi a primeira a entrar no novo trem, enquanto Nia e Latifa seguiam de perto, rindo e conversando sobre o dia incrível que tiveram. Elas tinham passado a tarde com a família, celebrando a vida da tia Isa, que estava doente. O clima estava leve, e a expectativa de voltar para casa juntas trazia um brilho nos olhos das meninas. Nesse momento, algo bonito aconteceu. Uma mamãe estava saindo do trem com seu bebezinho no carrinho. O bebê, com suas bochechas fofas e olhos curiosos, chamou a atenção de Nia. Quando ela viu o pequeno, seus olhos se iluminaram e um sorriso radiante se espalhou pelo seu rosto. "Oi, baby!" ela exclamou, acenando para o bebê. Era um momento tão puro e doce, um instante de alegria que parecia prometer que tudo estava bem no mundo. Mas, de repente, tudo mudou. Latifa, que estava logo atrás de Nia, conta o que aconteceu com lágrimas nos olhos. Eu e Nia estávamos entrando no trem quando, de repente, ela caiu para frente. Eu não entendi o que estava acontecendo. Ela gritou o meu pescoço, e eu fiquei paralisada, achando que ela tinha tropeçado. O coração de Latifa disparou, e o mundo ao redor parecia ter parado. Foi Taya quem viu o sangue primeiro. O homem mau, que estava escondido nas sombras, havia atacado Nia com uma faca, atingindo-a no pescoço 2 vezes. Antes que Latifa pudesse entender o que estava acontecendo, ela também foi atingida. O pânico tomou conta do trem, e as portas se abriram e fecharam, como se estivessem confusas, incapazes de entender a gravidade da situação. A mamãe do bebê, que tinha acabado de sair do trem, percebeu a cena horrenda e rapidamente tirou o cobertorzinho do seu bebê, colocando no pescoço de Nia para tentar estancar o sangramento. O desespero tomou conta do ambiente, e Latifa, mesmo com a dor pulsando em seu próprio corpo, só pensava em ajudar a irmã. Eu apertava o cobertor com toda a força, tentando fazer o sangue parar. Não sabia se estava machucando ela, só queria muito que ela ficasse bem. Um segurança apareceu correndo, e ao ver a cena, imediatamente puxou Latifa para longe, tentando protegê-la. Mas Latifa não se importava com seus próprios ferimentos. Tudo o que ela conseguia pensar era em Nia. Eu não me importava comigo, só queria salvar minha irmãzinha. O amor que ela sentia por Nia era tão forte que nada mais importava naquele momento. Nos últimos momentos, enquanto a vida de Nia escorria entre seus dedos, ela chamava por sua irmã. Tifa, Tifa, Tifa. E Latifa, segurando a mão dela, fazia o possível para transmitir força e amor. Vai ficar tudo bem, maninha. Eu tô aqui com você. Você é minha irmãzinha. Essas palavras eram tudo que Latifa podia oferecer, um consolo em meio ao caos. Até hoje, Latifa carrega uma tristeza profunda em seu coração. Eu ainda me sinto culpada por não ter conseguido salvar ela. E assim, a dor daquela noite trágica permanece, lembrando a todos sobre a fragilidade da vida e a força do amor entre irmãs. Latifa e Taya estavam determinadas a fazer tudo o que podiam para encontrar o homem que levou sua irmãzinha Nia embora delas. Antes de Nia partir, ela tinha um medo que a deixava muito triste. Ela sempre se preocupava que, por causa da cor de sua pele, ela ou seus entes queridos pudessem ser atacados. Nia costumava dizer para a família: "Se algo acontecer comigo, quero que vocês lutem para que a pessoa que fez isso seja responsabilizada." Agora, com o medo de Nia se tornando realidade, a família dela não ia deixar o homem escapar sem punição. Quase 12 horas depois do ataque, surgiu uma nova esperança. A polícia decidiu compartilhar a foto e as informações do homem com todo mundo. Ele era um criminoso violento que estava em liberdade condicional, e agora havia um mandado de prisão para capturá-lo pelo assassinato de Nia. Quando a notícia chegou a todos, foi como se uma onda de determinação passasse pela cidade. Latifa e Taya reuniram todos os irmãos, irmãs, primos e amigos. Todo mundo estava olhando para a foto dele, disse Latifa, com um brilho de esperança nos olhos. As notícias se espalharam rapidamente, e os moradores de Oakland se uniram para ajudar na busca. O homem era um completo estranho para a família, e eles estavam muito preocupados que o ataque tivesse sido por causa da raça de Nia. Enquanto a polícia analisava as imagens de segurança e a mochila que ele havia deixado para trás, a ansiedade aumentava. A cada hora que passava, as informações sobre o homem eram divulgadas, mas a família sabia que precisava de mais ajuda. As pessoas na cidade começaram a se mobilizar, fazendo cartazes e compartilhando a foto dele nas redes sociais. Se nós não chamarmos a atenção para isso, quem vai? Pensou Taya. A comunidade estava determinada a não deixar que o assassino de Nia ficasse livre. Era uma corrida contra o tempo, e todos estavam juntos nessa luta. Eles queriam justiça para Nia e para que ela nunca fosse esquecida. Vamos encontrar esse homem e garantir que ele pague pelo que fez. Era o que todos pensavam, unidos pelo amor e pela memória da irmã que tanto amavam. Após a trágica perda de Nia, as redes sociais se tornaram um espaço de lembrança e luta.
As postagens começaram a aparecer rapidamente, cheias de amor e solidariedade, todas acompanhadas da hashtag Diga o nome dela. Essa hashtag não era apenas uma frase, era um grito coletivo para lembrar e falar sobre mulheres e meninas negras que sofreram violência, especialmente por parte da polícia. Cada post, cada compartilhamento, trazia à tona histórias de dor e resistência, e à medida que mais pessoas aderiam ao movimento, a mensagem se espalhava como fogo em palha seca. O movimento cresceu e se transformou em algo poderoso. Ele não apenas homenageava Nia, mas também chamava atenção para todas as vítimas de violência contra pessoas negras. A indignação e a tristeza tomaram conta da comunidade, e o sentimento de que algo precisava mudar se espalhou como uma onda. Na noite da vigília, a estação de trem estava repleta de pessoas. Cerca de 1,000 membros da comunidade se reuniram, formando um mar de rostos, todos unidos por um propósito comum: honrar a memória de Nia e exigir justiça. As luzes da estação brilhavam intensamente, refletindo os rostos determinados e emocionados. Havia cartazes feitos à mão, flores e velas acesas, criando uma atmosfera de reverência e solidariedade. As pessoas compartilhavam histórias sobre Nia, recordando seu sorriso, sua risada e o brilho nos olhos quando falava sobre seus sonhos. Era um momento especial, onde todos se uniram para mostrar que Nia não seria esquecida. As vozes se misturavam em um coro de esperança e determinação, ecoando pela estação enquanto as pessoas se abraçavam e choravam juntas. Mas, mesmo com tantas pessoas olhando e falando sobre o homem que machucou Nia e tentou machucar Latifa, parecia que ele tinha desaparecido. A angústia pairava no ar, e a incerteza sobre onde ele poderia estar deixava todos nervosos. No entanto, durante a vigília, algo incrível aconteceu. Um telefone tocou, quebrando o silêncio tenso. A polícia recebeu uma ligação anônima que mudaria tudo. A pessoa do outro lado da linha disse que estava em um trem-BART e reconheceu alguém com eles. Era o homem que estavam procurando, John Cowell. Ele estava a bordo do trem que estava indo direto para a estação MacArthur, onde a vigília estava sendo realizada. A adrenalina tomou conta dos policiais. Eles sabiam que tinham que agir rápido. Não sabiam se o homem estava planejando machucar mais alguém, então se posicionaram na estação MacArthur, prontos para pegar Cowell de surpresa quando o trem chegasse. A expectativa e a tensão eram palpáveis, e todos na estação estavam ansiosos, com os corações acelerados. Finalmente, o trem chegou, e as portas se abriram com um ping familiar. Os policiais olhavam para todos os lados, tentando localizar o homem, mas ele parecia ter desaparecido novamente. O ar estava carregado de expectativa. Cada pessoa na estação segurava a respiração, esperando que a polícia conseguisse encontrá-lo antes que fosse tarde demais. As vozes da vigília se misturavam com os sons da estação, e todos estavam em alerta. A esperança de justiça estava viva, e a determinação da comunidade era mais forte do que nunca. Eles sabiam que precisavam lutar por Nia e por todas as outras vítimas que não podiam mais falar por si mesmas. A vigília não era apenas uma lembrança, mas um chamado à ação, um lembrete de que juntos eram mais fortes e que a luta por justiça não terminaria até que o homem que causou tanta dor fosse levado à justiça. Enquanto os policiais estavam na estação Pleasant Hill, que ficava a apenas 20 minutos de distância, eles continuavam a procurar pelo homem que havia machucado Nia e Latifa. E adivinha? Eles o encontraram bem no meio da porta do trem. Um dos policiais se aproximou e perguntou: "Você pode me dizer seu nome? Você é o John Cowell?" Para surpresa de todos, ele não tentou fugir nem resistir. Os policiais o prenderam sem dificuldades, menos de 24 horas depois do ataque. A caçada havia chegado ao fim, mas mesmo assim, o homem parecia ter um plano para escapar da justiça. Em fevereiro de 2020, John Lee Cowell foi a julgamento. Ele tinha um histórico de problemas de saúde mental e, durante o julgamento, declarou que era inocente por causa de sua insanidade. Quando foi chamado para testemunhar, ele começou a fazer afirmações estranhas, dizendo que acreditava que as irmãs eram alienígenas que sequestraram sua avó. Ele estava tentando se passar por louco, como se fosse um truque. Durante seu depoimento, ele ficou tão agitado que começou a gritar e a xingar, dizendo que todos sabiam que ele era inocente. O juiz tentou várias vezes avisá-lo para parar, mas ele não ouvia e continuava interrompendo o tribunal, xingando o promotor e sendo retirado da sala. As imagens de segurança da noite do ataque mostraram que ele tinha um plano. Ele estava preparado, até tinha uma roupa extra para trocar depois. O mais estranho é que, em vez de atacar qualquer outra pessoa na estação, ele mirou diretamente nas irmãs. A promotoria começou a considerar acusá-lo de um crime de ódio, porque havia muitas mulheres e pessoas na plataforma do BART, mas ele escolheu especificamente 3 jovens mulheres afro-americanas. Cada ângulo das filmagens deixava isso bem claro. Ele não estava apenas agindo por acaso, havia algo muito mais sério por trás de suas ações. Enquanto estava sob custódia, o homem começou a se comportar de maneira muito estranha. Ele começou a xingar uma deputada que era negra,
usando muitos insultos raciais. Isso deixou claro que ele tinha um problema sério com pessoas por causa da cor da pele delas. Ele atacou Nia e Latifa apenas por serem quem eram. Mas a pergunta era, como provar que isso foi um crime de ódio? O advogado Butford tinha uma ideia. Ele sugeriu que a acusação fosse por assassinato premeditado, porque o homem tinha observado e seguido as irmãs até o trem antes de atacar. A família de Nia concordou e esperava que ele fosse para a prisão por muito tempo. Enquanto analisava as ligações que o homem fez enquanto estava na prisão, o advogado fez uma descoberta preocupante. O Sr. Cowell estava conversando normalmente com seus cuidadores de saúde mental. Embora ele tivesse problemas mentais, ele também disse que precisava parar de tomar seus remédios para parecer mais louco durante o julgamento. Isso parecia um truque para enganar as pessoas. Durante o julgamento, ele tentou convencer todo mundo de que não conseguia se controlar e que não sabia o que estava fazendo. Mas o juiz não se deixou enganar. Ele decidiu que, no momento do ataque, Cowell estava são e sabia exatamente o que estava fazendo. No final, John Cowell foi condenado pelo assassinato de Nia Wilson e pela tentativa de assassinato de sua irmã Latifa. Ele foi sentenciado a passar o resto da vida na prisão, sem chance de sair. A família de Nia finalmente sentiu um alívio, sabendo que ele não poderia machucar mais ninguém. Mas, ao mesmo tempo, era um momento triste. Eles ainda estavam lidando com a dor da perda de Nia e a realidade de viver sem ela. Era tudo muito confuso e doloroso. Um dos membros da família disse que ainda era difícil acreditar que isso tinha acontecido. Ele não conseguia dormir ou comer direito, e até teve um derrame, que o deixou com dificuldades para falar e se mover. Era um lembrete constante do que tinham perdido. A jornada de cura da família de Nia é longa e cheia de desafios, mas cada um deles encontra suas próprias maneiras de seguir em frente. Latifa, por exemplo, encontrou um grande apoio em seus cachorros. Meus cachorros me mantêm acordada, ela diz com um sorriso. Nós temos um husky que é super alegre. Ela me faz levar ela para passear, e isso me ajuda a ficar firme. Ela é como minha terapia. As irmãs de Nia, Taya e Latifa, ainda enfrentam a difícil sensação de culpa por terem sobrevivido ao ataque. Mas, com a ajuda de terapia, meditação e o carinho de amigos e familiares, elas estão conseguindo se reencontrar. Elas sabem que Nia sempre faria tudo para vê-las felizes. E, enquanto sua história se espalha, elas percebem como Nia impactou muitas pessoas em todo o país. A comunidade se uniu em homenagem a Nia, e centenas de pessoas compareceram ao seu funeral. Ela estava vestida de branco, e seu caixão também era branco. Foi um momento muito especial, onde todos soltaram pombas em sua memória. Era lindo, lembram-se as irmãs, com lágrimas nos olhos. O nome Nia vem da palavra Swahili que significa propósito. E o propósito de Nia continua vivo mesmo após sua partida. Ela sempre foi apaixonada por lutar por direitos iguais e sempre colocava os outros à frente de si mesma, espalhando bondade e compaixão por onde passava. Quando penso em Nia, eu a vejo como um raio de sol, com um sorriso brilhante, diz Latifa. Ela era meu bebê, e o amor de uma irmã nunca pode ser definido. Nia era muito próxima de seus amigos e familiares, e tocou a vida de muitas pessoas, tanto perto quanto longe. Homenagens continuam a surgir nas redes sociais, com amigos, estranhos e até celebridades trazendo atenção para sua história. Um exemplo incrível foi quando o famoso jogador de basquete, Steph Curry, dedicou uma partida de basquete do ensino médio a Nia e arrecadou mais de $20,000 para ajudar sua família. A escola dela também fez uma homenagem especial no que deveria ser sua formatura. A turma de 2018 não estaria completa sem mais um formando, disse um dos professores, com um sorriso no rosto. Estou muito orgulhoso desta conquista. É tão triste que minha filha não esteja aqui para viver isso com a gente. Nia era uma garota cheia de sonhos. Ela amava música e dança e sonhava em ter seu próprio estúdio de dança um dia. Além disso, ela também pensava em ser paramédica ou trabalhar na justiça criminal, porque sempre quis ajudar as pessoas de alguma forma. Em 2019, para honrar a memória de Nia, sua família criou a Fundação Nia Wilson. Essa fundação é super especial. Ela ajuda com coisas importantes, como oferecer apoio em saúde mental, aulas de autodefesa para pessoas em situação de rua e oportunidades de emprego para jovens. A família de Nia se dedica a fazer o bem e a tornar o mundo um lugar melhor, pensando nela todos os dias. Eu sempre digo que você me faz uma pessoa melhor, disse o pai de Nia, com lágrimas nos olhos. Carrego o nome da minha filha com muito orgulho, e tudo que faço eu penso nela. Não consigo senti-la aqui, mas sei que Nia quer ser lembrada por todo o amor que tinha pelas pessoas e por como se importava com todos. Ela lutava pelos direitos de todos. Ele continuou, eu e minhas filhas, e todos nós que amamos, vamos continuar buscando a verdade. Mesmo que seja difícil e que pensemos nisso para sempre, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir.
Essa história nos mostra que, mesmo quando perdemos alguém que amamos, podemos continuar seu legado e fazer a diferença no mundo, espalhando amor e bondade, assim como Nia fez.